apesar de acontecerem algumas coisas que nos assustam muito, eu fiquei muito assustado com a morte de um ex-aluno nosso ali da faculdade. Tinha lá minhas diferenças com ele, mas daí uma pessoa morrer por uma doença para a qual já tem vacina é muito duro. Você pensar que uma pessoa, eu já falei isso para vocês outro dia, mas uma pessoa de 33 anos, né, morrer por uma doença dessa sem ter nenhuma outra doença é complicado. Então, no lugar que vocês estiverem, seja a família de vocês, seja o ambiente onde vocês estiverem, se cuidem, por favor. Bom, vamos para a nossa aula de hoje. Tem mais um texto aqui para a gente estar discutindo. Eu vou fazer uma discussão muito rápida desse texto, que eu quero mostrar para vocês uma tarefa que eu quero que vocês façam, tá? Então, eu vou fazer uma discussão muito rápida. Eu apresentei para vocês um texto outro dia, né? O texto era lá de 2007, então era um texto mais antigo. Então, eu trouxe também um texto mais atual agora, ele é de 2018, e ele foi escrito por uma galera que eu conheço bem, assim, que eu já assisti palestra, que eu já tive a oportunidade de trocar alguns e-mails, principalmente o Fernando Jaime Gonzalez, né? O Fernando Jaime Gonzalez é um argentino que mora no Brasil há muito tempo, e ele tem produzido muita coisa. Entre as coisas que ele produziu, ele ajudou a elaborar a Base Nacional Comum Curricular. E outra coisa que é legal também é o lugar onde foi produzido esse texto. Essa aqui é a cidade da Ana Paula, a professora Ana Paula. Ela, cidade de Ijuí. Lá tem uma universidade comunitária, né, uma universidade privada, bem grande, assim, a universidade, tipo, tamanho de universidade, quase tamanho de universidade federal, e tem uns professores muito bons lá. E o curso de educação física lá é muito tradicional. Ijuí é uma cidade um pouquinho menor que Manhuaçu, para vocês terem ideia, mas tem essa universidade bem grandona lá. O trabalho foi produzido lá. Então, eu gosto de acompanhar o que esse povo anda fazendo. Então, esse aqui é um artigo científico, né? Eu gosto também de falar com vocês sobre algumas características dos artigos científicos para vocês irem reconhecendo. A ideia de um artigo científico, para vocês avaliarem a qualidade ou não dele, uma das coisas são os autores, né? Quem escreveu esse texto. Então, a data é importante, né? Quanto mais atual, melhor. E quem escreveu. Então, tem um cara aqui muito importante. Quando eu vejo o nome dele aqui, quando eu vejo o nome dessa universidade, esse estudo ganha um pouco mais de credibilidade. Não é o Anderson que está falando. O Anderson é só um professor que dá FAF e tal, nunca escreveu muita coisa sobre educação física, né? Tem alguns pequenos escritos apenas. Mas quando eu vejo um Fernando Jaime Gonzalez, que foi feito lá na Unijuí e tal, aí a coisa vai mudando de figura. Aí uma outra coisa que vai falar sobre a qualidade do texto é eu analisar um pouquinho a metodologia. Não precisa de eu ler todo o texto para saber disso. Né? Aqui no próprio resumo já tem essas informações. Então, se eu ler título, autores, resumo e palavras-chave, aí eu já consigo identificar se um artigo científico é bom ou não, se ele vai servir para mim ou não, tá? Às vezes, quando eu termino de ler o resumo, eu fico um pouco na dúvida, eu vou ter que ir lá ler o texto, mas para ganhar tempo, o resumo ajuda a identificar bastante. Então, eu fui até marcando algumas coisas aqui para identificar como é que o texto foi produzido. Né? Então, um texto sobre lutas na educação física escolar, num regime que eles chamaram aqui de formação colaborativa. Então, quando fala de formação colaborativa, dá a entender que os professores da rede de ensino foram lá para a universidade para ter alguns momentos lá para discutir o ensino de lutas na educação física. Então, pegou os professores da rede e levou para dentro da faculdade. Eles utilizaram de uma metodologia chamada pesquisa-ação, né, que a ideia é assim, você foi lá e identificou que não está tendo aula de educação, não está tendo lutas na educação física. Então, a gente faz o que com essa informação? Você vai para a ação, que é tentar modificar a realidade. Então, pegaram 4 professores de educação física de escolas públicas, criaram grupos de estudo semanais ao longo de 8 encontros. Né? Então, olha, agora eu já tenho várias informações aqui sobre como que a pesquisa foi feita. Aqui está aqui o resumo em inglês, né, que é a mesma coisa do que já está colocado. E eu marquei algumas coisas nesse texto aqui para poder estar discutindo com vocês. Os PDF de hoje são ótimos, né? Dá para fazer marcação de várias cores, então eu consigo marcar coisas mais ou menos importantes de acordo com a cor, tal. Consigo separar conceitos, explicações, ou limitações do estudo de acordo com a cor também, então facilita a minha leitura.
Então, eu separei questões aqui, tanto a respeito do tema lutas, quanto a respeito de como que o trabalho foi feito, do que o trabalho encontrou, para poder estar discutindo com vocês e vocês pensarem esse lugar de vocês em serem professores de educação física ou trabalharem com o tema lutas. Eu procurei selecionar algumas questões aqui, não só sobre a educação física escolar, né, informações importantes, mas pensando que o tema lutas é importante também fora do contexto escolar, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu separei para vocês aqui foi essa pesquisa aqui do IBGE de 2017, né, de que as lutas corporais elas fazem parte da cultura corporal do brasileiro, né? Então, as lutas são um elemento da cultura corporal que estão presentes na realidade e atualmente são bastante difundidas pelos meios de comunicação, televisão, jornal, rede mundial de computador, na internet, entre outros. Então, facilmente a gente concorda com isso aqui, tá? Os microdados, né, do suplemento Práticas de Esporte e Atividade Física da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Então, esse ano o governo federal falou que não ia ter pesquisa, não ia ter censo do IBGE. Aí olha a importância do censo do IBGE, porque ele não vai só saber quantas pessoas existem no Brasil, não. Ele vai trazer uma série de informações sobre essas pessoas que existem no Brasil, sobre se a população aumentou, diminuiu, sobre nível de prática de atividade física dessa população ou não. Então, ele traz uma série de outras informações muito importantes para nós. E criam-se vários cadernos, né, vários suplementos. Um desses suplementos é o Práticas de Esporte e Atividade Física, que essa pesquisa do PNAD e do IBGE permitem estimar que, entre as pessoas que declaram praticar esporte ou atividade física, 1,7% praticam lutas ou artes marciais. Esse é um percentual alto ou um percentual baixo? O que vocês consideram? Esse 1,7% das pessoas que declaram praticar atividade física declararam praticar lutas ou artes marciais. Para vocês, isso é alto ou é baixo? Eu acho baixo. Muito baixo, né? Muito, muito baixo. Por que vocês acham que é tão baixo assim? Eu acho que é baixo, professor, porque, assim, como o senhor falou, foi uma pesquisa feita com pessoas que praticam atividades físicas, que já não são, eu acredito pelo menos, que não são nem a metade da população, talvez menos de um terço. Então, 1% disso já é pouco. Mas aqui, só para vocês terem uma noção, na pesquisa do IBGE, eles chegam lá na sua casa, batem na porta, entram para dentro e vão falar, e começa, quantas pessoas moram aqui, quantos são homens, quantos são mulheres, até que série estudou, tal, vão fazendo esse tipo de pergunta. E eles também vão fazer pergunta do tipo assim, você pratica atividade física? Então, entre aqueles que disseram que praticam atividade física, olha só, permitem estimar que entre as pessoas que praticam, então, entre os ativos, só 1,7% pratica luta e arte marcial. Não é 1,7% da população brasileira, é 1,7% das pessoas que são fisicamente ativas. Então, o número é ainda menor do que você está julgando aí, Tom. E aí, ó, só para você ter uma noção, né? Na última estatística que eu vi, 80% da população brasileira se dizia fisicamente ativa, né? Praticava algum tipo de atividade física. Aí é um número bastante alto, não é? 80% se diz fisicamente ativo, alto pra caramba. Só que quem pratica atividade física orientada é só 3% da população, muito pouco. Mas eu quero que vocês pensem melhor nisso aí, principalmente o pessoal que conhece lutas e que já teve contato, né? Taylor, Tom, quem mais estiver por aí, o Gustavo também já teve contato com lutas. Por que vocês acham que o percentual da população ativa que pratica lutas é tão baixo? Que praticam lutas? Por que o percentual das pessoas ativas que praticam lutas é tão baixo? 1,7%. Eu acredito que a maioria que pratica atividade física é mais por uma questão de se manter em movimento, por
simplesmente não ser uma pessoa sedentária ou por algum motivo de saúde. Já a questão da arte marcial, acho que é mais uma coisa de, assim, você olha, testa, vai lá, faz uma aula e, tipo assim, nossa, apaixona por aquilo. Eu queria que vocês pensassem um pouco mais ainda sobre isso, Tom. Aqui em Manhuaçu, você conhece a realidade de Manhuaçu um pouco. Onde que tem lutas para poder fazer? As pessoas que fazem atividade física aqui fazem que tipo de atividade física? A maioria, eu acho que musculação, Não vai para funcional, umas academia, coisas ó, assim. academia de ginástica, né? Sendo personal, não vai para academia de ginástica. O que mais? Muitas das pessoas também que procuram arte marcial é por conta de defesa, né? Eles nem visam tanto a Tá bom. prática em si. Vamos chegar lá ainda. Então, ó, a maioria as pessoas que praticam atividade física aqui em Manhuaçu e Alto Caparoa deve ser mais ou menos parecido. Então, eu estou pegando sua resposta aqui também, Afonso. Já vamos chegar nela. Vamos pegar Santa Margarida também. As pessoas vão na academia de ginástica. Onde mais que as pessoas praticam atividade física? É a falta de alguém para ensinar as lutas? Calma aí, Lucas. É uma boa resposta. Vamos chegar lá. Vão identificar esses locais de prática de atividade física. Academia. Onde mais? Estou falando de atividade física, eu não estou falando das lutas ainda. Centros de treinamento funcional. Não, vou considerar que isso também é academia. Bom, vamos diferenciar esse negócio agora não. Então, as pessoas praticam atividade física nas academias de ginástica, onde mais? Nos clubes, onde o pessoal joga bola também. Clubes, boa. Mas Praça. Oi? Praça. Nas Na praças, rua. e não só nas praças. O Tom citou os clubes, né, que tem campo, tem quadra, tem piscina, mas aí também tem as quadras e campos públicos, certo? Certo. Né? É Então, o a pessoa que vai fazer caminhada, que vai fazer atividade física lá naquelas academias ao ar livre, elas vão nos espaços públicos, certo? O que você ia dizer, Marcos? Eu não sei como é que é em Manhuaçu, mas aqui onde eu moro, aqui, o ciclismo aqui é bem relevante, que o pessoal gosta bem da prática, aqui, mountain bike, ciclismo de estrada. O ciclismo, ele vai precisar da bike, mas normalmente ele é praticado em espaço público também, certo? Uhum. Né? Às vezes você depende de ter uma trilha, não ter uma trilha, mas normalmente por aqui tem muita trilha. Mas é praticado em espaço público. Ah, sim, entendi. E as pessoas também vão, que o Augusto está falando, vão para a rua. No caso de Ipanema, Ipanema é privilegiado, porque Ipanema tem bastante espaço e a geografia da cidade ajuda, né? A cidade é bem plana. Então, para fazer caminhada na rua, ou para fazer caminhada no parque, é fácil de ir. Manhuaçu também tem uma área de caminhada, né? Que é o que eles chamam de ciclovia, não é totalmente apropriada, mas ela existe. Então, nós temos, olha, espaços públicos e espaços privados. Para entrar no espaço privado, o que eu tenho que fazer? Pagar. Pagar. Né? Então, eu tenho que ser sócio do clube, eu tenho que pagar a mensalidade da academia, né? E aí sim eu consigo ir lá e acessar esse espaço. É um percentual grande da população da brasileira que tem condições de pagar isso? Não mesmo. Então, ó, metade da população já está fora dessa. 50% da população brasileira é pobre. E o pobre está lutando para pagar o aluguel, para conseguir botar a cesta básica na mesa e tal. Então, nós temos 100 milhões de pessoas aí que não conseguem fazer isso. Que depende de investimento público, saúde pública, escola pública, tudo público, né? E aí, da outra metade, ainda tem ainda problema de interesse, problema de consciência, problema de uma série de coisas, né? E aí nós vamos chegar em duas respostas agora. A fala do Lucas e a fala do Afonso. Então, o Afonso coloca o seguinte aqui no chat: é falta de oportunidade. Eu fui conhecer sobre artes marciais e luta só pelos meus 14 anos. Então, de fato, às vezes, dependendo da cidade que você está falando, você não tem nenhuma forma de luta, você não tem ninguém que ensina. Né? A mais popular é a capoeira, que está mais presente na maioria dos lugares das cidades brasileiras.
Aí, nesse caso, normalmente, essas formas de luta aparecem na forma de projeto social. E aí, na forma de projeto social, ela se destina principalmente à criança e adolescente, né? Mas não chega no público adulto. Aí é gratuito, mas para um público específico. E a questão que o Lucas coloca é parecida, né? Que as pessoas não têm quem ensina, né? Então, vamos pensar na realidade de Manhuaçu, e aí o Tom colocando, por exemplo, que começou via projeto social, né? Vamos pensar na realidade de Manhuaçu. Os locais de prática para a população jovem e adulta disponível em Manhuaçu, eu estou colocando jovem e adulto, que é o pessoal que já saiu do programa social. Ninguém tem acesso a programa social mais depois de jovem e adulto. É muito raro ter um projeto social, um programa social, que que seja destinado a jovens adultos. O seu aí tem muito jovem adulto, Taylor? Tem, professor. A gente atende criança, adolescente e adulto também. Então, aí esse tipo de projeto é raro, né? Normalmente é criança e adolescente que vai. Então, as lutas, elas estão nos espaços pagos, né? E como elas estão nos espaços pagos, né, principalmente, com algumas exceções, o acesso a elas se torna mais difícil, né? É mais difícil as pessoas acessarem essa forma de cultura, visto que elas precisam disponibilizar recurso financeiro para isso, tá? Então, pronto. Então, veja como uma pesquisa do IBGE é importante, tá? Então, o censo do IBGE não serve só para contar quantos brasileiros nasceram e quantos brasileiros morreram, não, tá? Então, vamos continuar aqui. Ó. Além do seu caráter contemporâneo e midiático, a Rufina Darido destaca uma característica histórica e cultural das lutas, né? Afirmando que são práticas historicamente importantes e que acompanham os seres humanos ao longo do tempo, né? Sendo uma das práticas mais elementares da cultura. Né? O que significa isso? Significa dizer que, desde que o ser humano é ser humano, desde que resolveu viver em grupo, ele luta. Né? Então, como é que a gente vai se distanciar de uma prática que sempre esteve presente na história da humanidade? Então, essa é a conclusão das autoras aqui. Ó. Olha aqui embaixo, ó, a educação física ela precisa assumir a responsabilidade de tematizar essa prática corporal histórica, né, como tema de ensino, conforme consta tanto nos parâmetros curriculares nacionais, que são lá de 98, quanto na Base Nacional Comum Curricular de 2017, e que é defendido por vários autores, né, Mauro Betti, o Fernando Jaime Gonzalez, o Alex Branco Fraga, entre outros autores. Aí eu deixei em vermelho aqui para destacar, ó, no entanto, o ensino das lutas nas aulas de educação física escolar é algo bastante raro, uma vez que a maioria dos professores não o desenvolve, né? Então, tá fazendo aqui uma coisa parecida com que aquele outro texto que eu apresentei faz, né? Com isso, há um distanciamento que é previsto para se ensinar e o que é entre o que é previsto para ensinar e o que é efetivamente ensinado nas escolas. Então está lá no documento dizendo que a gente tem que ensinar tudo mais. Mas quando chega na hora da aula mesmo, acaba não acontecendo. Mesmo com o aumento das investigações sobre lutas e artes marciais nos últimos anos. Então, o Matos aqui, o que ele vai destacar? Perdão, pessoal. Tem um aqui, ó. As lutas constituem, então, como um dos temas da educação física escolar que encontram maior resistência entre os professores. Né? Então, o autor vai destacar que há um preconceito. Né? Os preconceitos se relacionam com a falta de espaço, vestimenta e material adequado, e também pela associação com as questões de violência. Vestimenta e material adequado, aquele outro texto não tinha apontado. Falta de espaço, aquele outro texto também não tinha apontado. Mas a questão da violência é uma questão que foi apontada pelo outro texto e está sendo apontada por esse também. A Rufina e a Darido vão afirmar, então, que os preconceitos estão cristalizados, ou seja, estão bem rígidos na cabeça das pessoas. Então, é difícil quebrar uma coisa que está muito cristalizada, tá? O que torna ainda mais difícil, né, criar outros significados ligados ao tema, né? Alguns desses preconceitos
estão relacionados ao fato da formação inicial encontrar dificuldades para assegurar aos professores condições efetivas de trabalho com essa temática. Então, formação inicial é a graduação, é o que vocês estão tendo agora. A maioria dos professores vão dizer que, como não tiveram lutas na formação superior, então eles não têm condição de dar lutas na educação física escolar, né? Então, há quase... E um outro preconceito também se refere à produção científica sobre o tema, a quantidade de livros, artigos, experiências com o tema. Então, sobre isso, a quase inexistência do ensino das lutas nas aulas de educação física ganha um reforço na pouca produção científica sobre o tema. Se vocês quiserem dar uma aula de futebol, tem uma infinidade de livros a respeito, que praticamente dá uma aula pronta. Então, essa quantidade de livros, se você quiser correr atrás, você tem até material gratuito na internet, você tem vídeo no YouTube, você tem uma porrada de coisa. Quando você chega no tema luta, você não tem muita coisa, né? Num estudo realizado pelo Correia e Franchini, em 2010, os autores constataram que, dos 2.561 trabalhos acadêmicos publicados em periódicos nacionais entre 98 e 2008, apenas 75, ou seja, menos de 3%, abordavam a temática das lutas. Então, é um percentual muito pequenininho da produção científica. Eu separei aqui também, aí entra na questão dos métodos, né? Como que o estudo foi feito. Aí eu separei aqui para vocês, só para entender um pouquinho da metodologia do trabalho, porque um dia vocês vão ter que fazer TCC e tudo isso aqui vai fazer falta. Vocês vão só perguntar para os orientadores, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Mas, na verdade, quanto mais vocês conhecerem de metodologia, às vezes, ao invés de perguntar para o orientador, vocês podem até definir qual metodologia vocês vão usar, sem ter que perguntar. Então, foram 4 professores, professor A, professor B, C e D, e tem aqui, ó, o professor A, 44 anos, concluiu o curso em 98, atua como docente há 15 e tem mestrado em Ciência da Educação. Professor B, 29 anos, concluiu o curso em 2010, atua como docente há 2 anos. Professora C, 38 anos, concluiu o curso de graduação em 2000, tem especialização em Educação Física Escolar e mestrado em Ciência do Movimento Humano. Atua como docente há 10 anos. E professor D, 33 anos, concluiu graduação em 2009, atua como professor há 3 anos, possui especialização em Fisiologia do Exercício. Aí a divisão dos encontros, né, eram 8 encontros, então, por exemplo, no encontro 1 teve a apresentação da proposta, construção coletiva, conversa inicial. No encontro 2, preenchimento de questionário, discussão sobre a escola como instituição democrática, razões do ensino das lutas. No encontro 3, preenchimento de questionário, escola enquanto instituição democrática, razões do ensino das lutas. Encontro 4, dimensão dos conteúdos, né, conceitual, procedimental, atitudinal. Encontro 5, classificação das lutas com base nas distâncias. O que ensinar das lutas na educação física escolar. Encontro 6, como ensinar as lutas na educação física escolar, métodos de ensino. No encontro 7, tipos de tarefa e produção, papel do aluno na aula, ativo, passivo, intervenção do professor. E no encontro 8, a unidade didática, plano de aula, sistematização final dos encontros de estudo. Bom, então ali vocês viram que os encontros estavam bem sistematizados, né, sobre o que fazer em cada um. Ainda na metodologia, o processo de investigação ocorreu durante 8 encontros do grupo de estudo, uma vez por semana, com 2 horas de duração cada dia. Durante as reuniões, se procurou criar um clima de confiança na tentativa de que os docentes se sentissem confortáveis em dialogar e expressar suas opiniões sobre os assuntos relacionados ao ensino das lutas e por aí vai. Nos resultados da discussão, né, o que ficou evidenciado? Os resultados, né, foram separados em 3 categorias, né? Na primeira categoria, o desconhecimento sobre o ensino das lutas. Na segunda categoria, a relação entre o entendimento do papel da educação física na escola e o sentido atribuído pelos professores aos assuntos, conteúdos estudados, né? Para que se estuda essas coisas. 3. E a mudança de concepção dos docentes sobre o ensino de lutas na educação física escolar, né? Aí eu separei uma fala do professor B, por exemplo,
quando ele afirma assim, num dos primeiros encontros: eu não tenho ideia de como ensinar lutas. Né? Então, aqui, por exemplo, na turma, eu acho que vocês já estão um pouco à frente desse professor B. Porque vocês já pelo menos falam assim: não, a gente pode ensinar os jogos de combate primeiro, aí depois a gente vai para as outras formas de luta. Então, acho que alguma clareza quanto a isso vocês já têm. E também em relação aos outros professores, olha, quando eles afirmam o seguinte: metodologia do ensino das lutas agora faz parte do currículo, mas na minha época era optativa, então você não tem um conhecimento das lutas. Eu nunca ia dar aula de lutas se eu nunca tive uma vivência, nunca soube ensinar. Essa proposta é bacana, é interessante. Eu consegui só agora vivenciar com o nosso grupo de estudos as lutas, né? E aí no quadro 2 aqui, por exemplo, já tem parte do que eles fizeram com os professores, né? A resposta dos professores às questões relacionadas ao contato com o tema lutas na graduação. Então, professor A, professor B, professor C, professor D. O professor A, né, na sua formação teve lutas? Não. O professor B, não fiz nenhuma disciplina. O professor C também não. E o professor D era optativa apenas, né? Ele não afirma que ela afirma mais embaixo que ele não cursou, né? Então, quem não teve, que não tinha muito o que dizer, né? Continuando. Depois, um pouquinho do processo que eles fizeram aqui, eu separei, então, ó, a primeira coisa sobre o como ensinar lutas. Então, no primeiro ponto, o que eles fizeram? O estudo dos jogos de luta, que é um pouquinho daquela ideia que eu coloquei para vocês dos jogos de combate. Então, o que eu estou ensinando para vocês não é de orelhada, não, tá vendo? Ó, tem uma correspondência. Depois, no segundo ponto, o estudo da classificação das lutas com base nas distâncias, né, que é aquela ideia das lutas de aproximação, lutas que mantêm a distância, e algumas produções de tarefas deles. Né? 3, a produção de tarefas durante os encontros, e 4, a vivência corporal das lutas pelos professores durante as reuniões. Então, ó, ao parecer do professor D aqui em relação a isso, ó, até fica fácil pelas dinâmicas de fazer, porque antes as lutas, ela é do Rio Grande do Sul, né? Então o pessoal tem um jeito diferente de falar. As lutas, tu já pensa em soco e chute, em se machucar. Daí tu pensa, não vai levar para a escola luta se tu não consegue trabalhar. Mas essas atividades são bem simples, bem lúdicas, daí tu já consegue trabalhar. Mais embaixo, o outro professor, né, o professor C, vai colocar o seguinte, ó: ter a classificação das lutas, para mim, foi o auge da coisa, do nosso estudo, no sentido de dar significado. Como é legal agora poder fazer essa distinção com essa classificação. Daí já é outro. Tu vai garantir uma de cada, pode trabalhar muito melhor. Nossa, a gente não tinha nem ideia de que as lutas podiam ser classificadas desse jeito. Bom, lutas também entram numa classificação. A classificação é essa. Daí eu posso, qualquer luta que eu for trabalhar, a gente encaixa nessa classificação. Agora eu já posso fazer uma unidade didática, bem legal. Então, vê que a partir dessas informações, os professores já começaram a trabalhar desse jeito. Aqui no quadro 3, né, que é sobre a produção de tarefas, percebam que eles não fizeram coisas tão diferentes daquilo que nós experimentamos lá na aula prática. Tinha pouca gente aquele dia, né? Tava só o Thomas, o Afonso, o Taylor, o Gustavo, o Tom chegou. O Tom eu acho que chegou depois, né? A Ana Luísa também estava, era a única mulher na aula. Mas os jogos de combate, de forma geral, são bastante simples, né? Um de frente para o outro, ó. Aí com base na distância, a distância curta, a distância média. Um de frente para o outro, de joelhos, vence a luta aquele que não conseguir apenas com as mãos desequilibrar o adversário colocando-o no chão, ou tirando um dos joelhos do chão. Né? A gente pode inverter a lógica também. Média, em pé, um de frente para o outro, vence a luta aquele que conseguir tocar 3 vezes as costas do adversário. Né? É um jogo que a gente não tem. Então, eles criaram os jogos. Né? Então, você pode criar a partir de várias referências. Né? Aí tem um outro ponto aqui do professor A. O professor A vai dizer: inclusive realizou uma aula sobre lutas com seus alunos na escola em que atua, né, com base nas vivências corporais que o grupo de estudo teve no 5º encontro e relatou.
A turma de quinta, minha agora, fiz a aula daquele dia que nós fizemos lá. Foi bem tranquilo, assim. Expliquei os jogos de luta, de curta, média e longa distância, o que eles compreendiam de lutas e tal. Daí cada um deu a sua opinião, daí expliquei aquele resumo de lutas e fiz umas atividades práticas. Fiz aquela de colocar o colete atrás, daí essa eles gostaram mais, né? Que é tipo como se fosse pegar o rabo, né? Coloca o colete preso na roupa atrás e a partir disso vence quem conseguir pegar o colete do outro. E as estratégias de ataque e defesa vão ser em função disso. Aqui nas considerações finais, né, é importante chegar, ó, considerações finais tem só 3 parágrafos. O objetivo deste trabalho consistiu em verificar quais são as consequências de uma experiência de formação colaborativa nas concepções de professores acerca da abordagem das lutas nas aulas de educação física escolar. Inicialmente, identificamos que os docentes não se percebiam em condições de tematizar as lutas nessa disciplina, por não se sentirem preparados, uma vez que julgavam não possuir conhecimento suficiente. Após a realização da investigação, os resultados indicam que os docentes aprenderam mais sobre as lutas do que sabiam antes do estudo, particularmente em relação ao conhecimento conceitual. Mais precisamente, perceberam que é possível trabalhar com as lutas na escola pautadas em classificações e aspectos universais dessa prática. No mesmo sentido, compreenderam a importância de tratar das lutas numa perspectiva crítica e reflexiva. Os principais elementos que permitiram a alteração de concepção dos docentes foram o estudo dos jogos de luta e de sua classificação com base nas distâncias, a produção de tarefas e a vivência corporal durante os encontros. Esse conjunto de fatores permitiu entender que é possível o ensino das lutas na escola sem ter uma experiência como lutador em um esporte de combate específico. Durante o processo de estudo, percebemos que o sentido atribuído pelos docentes aos assuntos estudados nos encontros está diretamente relacionado com o entendimento que possuem sobre o papel da educação física na escola. Com isso, conjeturamos que os professores farão diferentes usos do conhecimento adquirido com esse estudo. Para os docentes A e C, o estudo serviu como uma possibilidade de desenvolver um tema de ensino através de determinados conteúdos conceituais ao ensinar lutas na educação física escolar. Enquanto que, para os educadores B e D, constitui-se mais como um receituário de tarefas para aplicar com os alunos. Então, tipo assim, eu aprendi brincadeira nova, aprendi jogo novo. Mas não que ele vai tratar disso de uma maneira muito estruturada. Numa investigação futura, pretendemos analisar de que modo os professores utilizarão o conhecimento adquirido com essa formação continuada. Então, muitos dos problemas relatados aqui nesse estudo são problemas que eu já havia discutido com vocês, né, que envolvem o conhecimento dos professores e o fato de eles se sentirem preparados ou não para trabalhar com o tema lutas, né? Só que quando se discute isso com professores, né, levando isso para a escola, alguns professores entendem os jogos de combate e as atividades de luta como se fossem brincadeiras soltas ou simples tarefas que eles aprenderam e vão poder ensinar tarefas diferentes para os alunos. E não no sentido de colocar isso como uma unidade em si. Tipo, eu vou trabalhar com lutas na educação física escolar. Vou ajudar os alunos a ampliar a referência que eles têm a respeito do tema lutas, né? Só que nem sempre é possível mudar tudo de uma vez, tá? Bom, pessoal, alguma questão, alguma pergunta sobre o texto? Alguma observação? Nenhuma? Vocês estão muito calmos? Então é o seguinte, eu vou passar uma tarefa, eu mantive gravando ainda para poder falar, eu vou pedir uma tarefa para vocês para a próxima aula.
A tarefa de vocês para a próxima aula é assistir um documentário sobre o tema lutas, tá? E o documentário é um documentário muito top, muito legal, que ele investiga algumas formas de luta que são genuinamente brasileiras, que só existem no Brasil, tá? Que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Pelo menos assim, se tem em um outro lugar do mundo é porque foi daqui para lá, né? E o documentário é muito bem feito, a imagem é muito bem feita, as características, né? Assim, uma obra de arte legal. Então, eu queria que vocês assistissem para nós discutirmos esse documentário na nossa próxima aula de terça-feira. Então, venham preparados para falar a respeito. Eu vou distribuir uns pontinhos aí na medida que vocês forem capazes de responderem as perguntas sobre o documentário, tá? Fazer a pergunta aqui, quem levantar a mão primeiro e responder ganha o ponto. Eu vou colocar aqui no chat o link, né? Eu vou colocar o título, né, do documentário. É um documentário muito legal, muito surpreendente. Se chama Brasil, Terra de Lutas. E vocês vão encontrar ele no YouTube, e o link dele lá para o YouTube é esse aqui. Alguém poderia fazer o favor de copiar do chat e colocar lá no grupo de WhatsApp de vocês? E coloca lá, tarefa para a próxima aula, tá? Então, Taylor, eu mandei mensagem lá para o cara do Taekwondo e estou só aguardando o ok dele, que ele ia ver lá uma pendência dele lá para poder me dar o retorno. Mas a ideia é que na quinta-feira nós tenhamos uma oficina de taekwondo lá na aula prática de vocês, tá? Então, todo mundo de roupa prática, máscara na mochila. Eu não sei, cara, porque MMA, assim, eu não sei se tem gente legal aqui em Manhuaçu para fazer isso, sabe? Que eu sei de Manhuaçu, às vezes tem uns doidão aí que faz os negócios aí que eles falam que é MMA, mas às vezes não é uma coisa legal, uma coisa estruturada, sabe? O cara do taekwondo, não. O cara é um faixa preta, respeitado, tem uma tradição legal, né? Você chama o cara, por exemplo, do jiu-jitsu, aí vai um cara faixa marrom, faixa preta, que vai fazer um negócio legal também. Aí, do Muay Thai, tem um cara aí também super graduado em Manhuaçu. Aí você fala assim, você leva um cara do MMA, o cara mais atrapalha do que ajuda, sabe? No Taekwondo tem uns 3 caras aqui em Manhuaçu diferentes, Tom, que são muito bons, cara. Os caras são assim, dedicam muito, uma grande parte da vida a isso. Então tem o Wellington, tem o Reginaldo, tem o Danilo lá, o pessoal dos Rocha lá. Então tem muita gente boa no Taekwondo, sabe? Eu diria que o Taekwondo talvez seja uma das artes marciais mais desenvolvidas em Manhuaçu, porque tem aí mais de 3 faixa preta, vamos pensar assim. O jiu-jitsu tem o Cleito de faixa preta, eu acho que atua mesmo só o Cleito, que eu tenho notícia. Né? Faixa marrom tem um monte. Você pega, por exemplo, pessoal do boxe chinês, por exemplo, cara, tem uma galera fortíssima, assim, que já tem uma trajetória respeitada. Eu ainda acho o pessoal do MMA em Manhuaçu meio maluco ainda. Claro que eu não conheço todo mundo, né? Um pouco de preconceito da minha parte. Eu não conheço o Patão, por exemplo, né? Mas até eu conhecer ainda vou ficar com esse preconceito ainda, sabe? Então, galera, adiciona o Marcos. Ô, Marcos, eu acho que eu sei quem é você, né? Eu acho que você chegou a cursar. É o Marcos Henrique, que era lá da turma do Joaquim, né? Sem piada, Tom. Acho que o Marcos não me ouviu. Mas beleza, pessoal, cuidem dessa tarefa então, assistam o documentário, ele tem cerca de 55 minutos, está com uma imagem linda, muito boa, mesmo lá no YouTube, e eu aguardo vocês na próxima aula para a gente falar sobre isso. E a galera que conseguir vir para a aula prática, sempre, pessoal, com cuidados redobrados em relação à Covid, tá bom? Vamos cuidar para que a gente consiga aí
passar por essa doença sem ser contaminado ou sem ser contaminado de novo, e se for contaminado, não ser contaminado de uma forma grave, para que a gente consiga ter um pouco mais de esperança aí a partir desses cuidados, ok? Abraço para você.